Daniel. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Os Futuros do Amanhã, o podcast onde a gente não... Aí ficou muito longe do microfone. Tá, eu tô tentando não ficar na minha cara. Dá pra usar ele, como você tá aqui, assim, fica bom? Mais baixo, ele não pode ficar tipo, fora da cara. Ah, então peraí. Então, deixa pode colocar ele mais perto da mesa, mais pra baixo. Isso, beleza. Levanta ele um pouquinho. Aí levanta o direcional dele, isso. Aí tá perfeito. Beleza. Só ele terminar de mexer. Quer testar o meu aqui? Testando. Tá ótimo. Pronto. Já tá rolando? Tá direto? Beleza. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Os Futuros do Amanhã. Aqui a ideia não é acertar o futuro que está próximo da gente, mas sim imaginar os infinitos futuros possíveis. E para discutir sobre o futuro do trabalho, o futuro da educação, o futuro do RH, eu trouxe um cara que é super inovador nessa área, Bruno Leonardo. O Bruno ele já foi CEO da Witseed, que eu chamo do Netflix Educação, e hoje é vice-presidente de Educação Corporativa da Exame. Bruno, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que a gente vai bater um papo super legal. A gente começa com um tema específico, mas está liberado viajar, está liberado especular, porque a nossa ideia não é acertar, mas sim deixar a nossa imaginação fluir. Boa. Primeiro, assim, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui falando sobre isso. E aí eu acho que vai ser o podcast que eu vou ficar mais tranquilo, né? Porque eu posso falar um monte de besteira, é só o pessoal não voltar daqui a 5, 10 anos e ouvir o episódio para cobrar da gente, né? Exatamente. Aliás, essa é até uma frase que eu sempre uso. Se daqui a 5, 10 anos você assistir e a gente tiver errado muita coisa, é porque o papo fluiu, o papo foi bacana, o papo foi sem amarras. E a ideia é essa mesmo, aqui não tem errado, não tem coisa errada, mas é com base nos sinais que a gente observa hoje, com base no mundo que a gente está hoje, o que a gente pode escolher de futuro. Porque o futuro ainda não existe, o futuro vai ser construído por nós. Então, Bruno, queria que você contasse um pouquinho, primeiro, a tua história, para a gente entender o que é tudo isso que você construiu e o que é hoje ser vice-presidente de Educação Corporativa da Exame e o que você está impactando nesse mundo. Bom, legal. Eu acho que assim, eu confesso que eu caí no mundo da educação por acaso. Não foi uma escolha assim deliberada, mas para mim foi sensacional. Eu comecei minha carreira, vamos dizer assim, eu fiz engenharia de produção na FRJ, e depois fiz mestrado em gestão e inovação, também na COP, e comecei a trabalhar na COPEAD, né? A COPEAD, assim, é uma das referências em educação executiva no Brasil, no mundo, várias vezes ranking da Financial Times, e lá eu me acostumei muito com esse mundo de educação conectada a empresas, conectadas a líderes, fiquei lá quase 5 anos, e eu, cara, me encantei por aquele negócio, e aí resolvi, só que eu sempre tive em mim aquela veia empreendedora. Então, depois desses quase 5 anos lá no COPEAD, eu saí, fundei minha primeira empresa, em educação corporativa também, e aí ajudei, por exemplo, empresas a estruturarem suas universidades, coisas do tipo, fiz programas, enfim, durante 10 anos, aí tive a oportunidade de vender essa empresa e fundar, você até citou, a Witseed, né? Foi uma startup de uma edtech, que a gente ficou muito feliz pelo que a gente alcançou nos últimos 6 anos, 7. A gente foi top 3 edtechs Brasil, top 100 startups da América Latina pela All on IQ, case de uso pela IBM de inteligência artificial. Eu falo lá desde 2017, né, de aplicação de inteligência artificial em educação. E aí teve essa passagem muito legal que foi, de fato, a compra, né, pelo grupo BTG, pela Exame, né, da nossa startup, para que a gente pudesse tocar essa frente, né, de educação corporativa dentro do grupo que já vem investindo em educação há um bom tempo, né? Então, acho que tentei resumir aqui um pouco dessa passagem, mas o meu background é esses quase 20 últimos anos aí atuando em educação corporativa e, obviamente, sempre olhando, né, como que a tecnologia, como que a inovação vem transformando. Eu gosto de dizer que assim, o surgimento da Witseed talvez tenha sido um momento como esse, que eu parei, olhei para frente e falei assim, bom, eu acho que o mundo da educação vai mudar. Inclusive, a gente teve um papo, né, Orlando? Não sei se você lembra, eu ainda estava na minha primeira empresa. Aí acho que quando a gente se conheceu, 2015, vou chutar, por aí, né? Quase uns 10 anos atrás. E aí eu conversando com muita gente, começava exatamente a fazer isso que você falou, capturar os sinais, poxa. Olha, uma pessoa me falou isso, outra me falou isso, fui num evento, vi tal coisa. Então, acho que a importância de um podcast como esse é isso. A gente começa a capturar esses sinais e a gente pode ter motivação até de criar um futuro que não existe. Eu fui esse ano no South by Southwest, no SXSW, e vi uma frase muito boa, né? Você não consegue criar ou atuar naquilo que você não consegue imaginar.
né? Então, quando você começa a imaginar várias coisas possíveis, futuros possíveis, aumentar o seu repertório, talvez você possa criar coisas inovadoras. Então, acho que parabéns aí pelo propósito de criar um podcast como esse, que eu acho que incentiva a gente a criar esses futuros possíveis. Eu acho que em 2015 eu fui muito impactado de que olhar e falar assim, a educação não vai ser mais assim. E aí acho que a motivação de criar o Itseed na época veio daí. Enfim, e aí estamos aqui agora. Eu vou refrescar melhor a memória dele. Eu tenho essa história muito na cabeça, porque foi de fato quando eu te conheci. Eu tinha conversado com você antes, né, quando você ainda trabalhava com grandes projetos de educação corporativa. A gente curti muito o papo de vocês, de seus sócios, do seu time na época. Mas não era uma empresa altamente inovadora, era uma empresa muito necessária, mas que atendia, fazia aquilo que as empresas precisavam. Mas o nível de inovação, quando você está muito tentando atender as necessidades do cliente, você exatamente não tem muito essa possibilidade ou essa capacidade de imaginar, inovar e fazer. Por quê? Porque tua visão ali, teu resultado tem que ser gerado em curto prazo. Sim. E aí, 2015 e 2016, eu tinha acabado de fundar a BizCapital, eu me lembro bem, porque foi no nosso primeiro escritório da BizCapital, estava eu e meus sócios da BizCapital, chegou você lá, né, teu sócio, e aí vocês começaram a falar do que vocês estavam imaginando de transformação para a educação corporativa. E foi nessa época que a gente começou a ver, falei, cara, esses caras, eu ainda não sei o quê, mas esses caras vão fazer algo importante em educação. E aí tinha muito esse conceito de usar inteligência artificial, usar streaming, usar muito vídeo, porque o vídeo estava crescendo na época. Mudar a linguagem, né, de passar esse conteúdo, né? Isso, de usar uma linguagem muito cinematográfica, narrativa, storytelling quando possível. Né? Direta, mas tinha uma questão que para mim era fundamental e que eu achei muito bacana no que vocês fizeram, que era a parte da educação adaptativa, do aprendizado adaptativo, de que cada pessoa poderia ter o seu tempo, o seu ritmo, o que ele precisaria aprender ali. E aí por isso que na época, né, eu nem lembro se na época eu pensei nesse termo, mas que é um termo meio óbvio, então não tem nenhum mérito, porque provavelmente muita gente pensou igual. Eu falei, cara, eles estão criando o Netflix da educação. Hoje a gente vê muito, né? O cara fala, vou criar o Netflix disso, vou criar o Uber daquilo, vou criar o Airbnb disso. Mas eu acho que vocês foram muito pioneiros ali naquele momento, 15, 16, quando vocês estavam imaginando, para em 2017 lançarem a Itseed. E eu me lembro da primeira apresentação da Itseed, que vocês mostraram como que a inteligência artificial estava por trás, e vocês até nomearam a inteligência artificial na época, né? Não sei nem se ainda pode... é hoje. Então, a inteligência artificial tinha um nome já... Era o Whitson. Whitson, né? A gente brincava que era o primo do Watson, que a gente usava a tecnologia IBM Watson, né? Isso. Mas o que a inteligência artificial fazia naquilo que... Você trazia vários elementos novos, né? Você trazia essa parte da linguagem cinematográfica, do aprendizado direto, da questão do ritmo, mas o que a inteligência artificial transformava naquele momento? Estamos falando de 2017, né? 2017. Porque pós-pandemia, né, parece que é tudo muito óbvio a gente ter tecnologia e IA em tudo que está ao nosso redor. Mas realmente, 2017, você falar até de uma educação digital, a gente brincava, tá? Olhando assim, dentro da empresa era proibido falar EAD. Educação à distância. Mas o que vocês faziam não era isso? Não, era. Mas assim, era só uma forma de expor que a gente queria ir contra, né, o que estava posto naquele momento por todas as empresas. Então, respondendo, era uma coisa que a gente refletia era o seguinte: imagina que lá a tecnologia ainda não era tão amplamente utilizada na educação, tá? E aí você queria assim, poxa, o Orlean é um cara que ele quer fazer, sei lá, engenharia e eu quero também. Mas ele gosta mais, sei lá, de economia, gosta mais eu gosto mais de produção, qualidade. Ou seja, dentro de uma mesma grande área temática, nós podemos ter interesses distintos. E como que a gente faria naquilo numa universidade ter um prédio físico? Eu teria que ter lá, sei lá, ter 200, 300, 400 salas diferentes em que os alunos pudessem, ao mesmo tempo, entrar nessas salas diferentes e se desenvolver. Com a tecnologia, isso se tornou possível, ou seja, eu poderia criar caminhos que fossem personalizados para o interesse de cada pessoa. Então, o que eu gosto de falar é que naquela época a gente pensou muito nisso. Como é que a gente criava, né, um desenvolvimento que fosse muito mais personalizado ao interesse do indivíduo e não da empresa? Porque você sabe melhor do que eu, você começou antes, né, nesse mundo, né, e sabe que na educação corporativa como é que era? A empresa vinha e falava, ó, é isso aqui que você vai se desenvolver. E pronto, era um caminho igual para todo mundo. A gente olhou e falou assim, olha, agora, no momento em que a gente está, a gente pode criar uma coisa um pouco diferente, que eu posso, com a tecnologia, dar caminhos individualizados para cada um. Então, assim, esse era realmente o grande objetivo naquele momento, usar a inteligência artificial
para entender o que a pessoa queria. Ela conversava lá com o Watson, né, com o nosso robô de inteligência artificial, que, óbvio, se você olhar o que ele fazia, né, 7 anos atrás, é ridículo perto do que a IA hoje tem a capacidade de fazer. Mas ele já olhava, conversava e falava assim, tá bom, vou te dar aqui alguns conteúdos aqui, que eu acho que o seu caminho é mais por aqui, o outro é mais por ali, e assim vai. Né? Não, isso, se a gente parar e analisar, representa um nível de economia muito grande para as empresas. Porque você falou que eu vim um pouquinho antes, né? A gente começou a trabalhar com, sim, educação à distância e learning. Depois eu quero contar uma historinha sobre esse termo, educação à distância, no ano 2000. A PUC começou muito ali em 95, 96, 97 a estudar o tema, lançar as primeiras aulas online, e vieram as primeiras plataformas, mas quando a gente começou a trabalhar com isso, essa questão de cada um tem a sua rota, era sempre um sonho, mas era difícil de implantar. Por uma questão de capacidade computacional, por uma questão de algoritmo, por uma questão de você captar dados em volume suficiente que te ajudasse a fazer essa rota. E quando eu vi a solução de vocês, eu falei, esses caras estão indo num caminho que me parece interessante. Mas, voltando à historinha da educação à distância, de fato, assim, durante muito tempo, a educação à distância era encarada como uma segunda linha de educação. E eu me lembro uma vez que eu estava dando uma palestra numa universidade, parece até folclore, é claro que a história ela não aconteceu meio assim, mas como ela fica bonita contada, eu vou contar. Eu estava, já tinha meus 30 e poucos anos, estava dando uma palestra, começando a falar que eu trabalhava com educação à distância e contando para eles, para a garotada de 17, 18, 19 anos, o que era educação à distância. Aí um rapaz vira e fala assim, ô professor, eu acho que não faz o menor sentido você falar educação à distância naquilo que chega na minha casa. Para mim, educação à distância, eu tenho que pegar um ônibus, vir aqui para a faculdade, ter que acordar 1 hora e meia antes para poder... Isso, para mim, que é a distância. Quando o conteúdo, a aula, está no meu computador, está no meu tablet, está no meu celular, não tem distância nenhuma. Eu falei, tem razão. Tem razão. Né? E aí esse conceito da educação digital, da educação transmídia, né? Da educação... do ensino adaptativo, da aprendizagem adaptativa, é que eu acho que são sinais de hoje, porque já estão aí, que moldam ou que suportam aquilo que a gente pode discutir dessa educação do futuro. Exato. O que vai ser essa educação do futuro? Ou o que vão ser esses futuros da educação que a gente vê hoje? E eu queria entrar um pouco nessa seara, né? Entrar um pouco nesse tema, aquela que a gente não tem medo de errar mesmo. Hoje, a gente vê cada vez mais gente fazendo cursos em ambientes digitais. Eu praticamente faço um por semana, seja um curso muito rápido, de meia hora, 1 hora, 30 minutos, até formações, como, por exemplo, essa que eu te contei antes da gente começar, do Institute for the Future, que eu me certifiquei em futurismo, né, pensamento futuro, usando um grande MOOC, né, uma grande plataforma de educação digital, com uma certificação de um instituto que está lá nos Estados Unidos e que, se eu for fazer lá, eu vou gastar 6 mil, 7 mil, 10 mil dólares só na inscrição. Mas por uma plataforma digital, eu pude fazer no meu tempo, quando eu estava nas minhas férias, quando eu estava lá em Teresópolis, né, durante o período que eu fiquei lá com a minha família. E dali eu consegui fazer o primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, quarto módulo e me formei no tema. Como eu posso fazer em qualquer universidade do mundo hoje. Como que a gente pega esses sinais do que está aqui disponível, junto com inteligência artificial, junto com Big Data, junto com várias outras alavancas que estão acontecendo? Como que você, Bruno, como vice-presidente de educação corporativa, talvez a publicação de maior renome, referência em negócios do país, como que você vê esses futuros? Cara, essa pergunta é muito boa. E, assim, eu vou te responder em função do que eu acho que eu penso até para minha carreira, tá? Eu não sei se eu vou dar o nome eu vou contar um milagre, mas não sei se o santo está correto, tá? Eu acho que foi o Jeff Bezos que falou isso uma vez, né? Se não foi, me desculpem, mas ele falou assim, muita gente fala assim, olha, a gente se preocupa às vezes muito com as coisas que vão mudar. Eu gosto de me preocupar com as coisas que não vão mudar, porque é ali que eu invisto meu tempo, porque eu sei que aquilo ali vai ser perene para a minha vida, tá? E quando eu olho para a carreira, né, para assim, competências. Muita gente me pergunta, quais são as competências do futuro, Bruno? O que eu devo estudar agora? Você falou, né, com inteligência artificial, com o futuro da educação, com o futuro do RH do trabalho. O que vai mudar? Então, quando eu penso assim, eu falo o seguinte, o que não vai mudar é a nossa capacidade humana de gerar, por exemplo, pensamento crítico, de gerar conexões com outros humanos, a nossa capacidade de negociação, a nossa capacidade de inspirar e liderar, né? A nossa capacidade de ser
criativo dado determinado contexto. Mas estão falando que a IA vai matar a criatividade, vai matar de quem não sabe utilizá-la. Então, assim, eu falei algumas competências, algumas habilidades que eu acho que assim, nunca vão mudar. Então, estou te falando assim, o que não vai mudar, pode fazer isso aqui no Futuros Possíveis? Pô, Então, eu acho que isso não vai mudar. Essas são as habilidades que a gente vai olhar e vai falar assim, cara, continua se preocupando com isso, que isso não vai mudar. Agora, o que vai mudar? Vai mudar competências técnicas. Por exemplo, eu escrevi um livro em 2007 sobre métodos estatísticos de previsão de demanda. Cara, ninguém mais precisa ler esse meu livro, tá? Ele simplesmente pode ser arquivado. Porque você chega lá no ChatGPT hoje, manda ele fazer métodos de previsão, mesmo quem não conhece nada de estatística vai conseguir ter um resultado fantástico e analisar aquilo. Ou seja, uma competência como essa, talvez não seja tão fundamental assim no futuro. Então, olhando esses sinais, eu gosto muito da futurista da Amy Webb e tudo mais, olhando esses sinais, para mim é o seguinte, a capacidade fundamental que a pessoa tem que ter hoje é de continuamente estar aprendendo. Bruno, pelo amor de Deus, né? Tipo, você fala sobre aprendizagem, vai querer puxar a sardinha pro seu lado? Não, assim, de verdade, se eu tivesse que dar uma dica para qualquer pessoa no mundo hoje tenha a capacidade de estar constantemente aprendendo, adquirindo novas habilidades, colocando isso no seu contexto. E aprender não é ficar só ouvindo esse nosso podcast aqui e pronto, acumulei o conhecimento. Acumula isso e pensa na sua realidade, como é que eu consigo aplicar. Então, assim, para mim, essa vai ser a competência mais fundamental. E eu tenho alguém para me endossar, tá? O Fórum Econômico Mundial, inclusive, coloca aprendizagem ao longo do tempo, aprender a aprender, ele chama de agilidade na aprendizagem, enfim, várias traduções assim, coloca como das habilidades do futuro. Então, para mim, esse profissional do futuro vai ser esse que vai se adaptar muito rápido, porque a inteligência artificial está mudando drasticamente o nosso mundo. E numa velocidade que a gente não consegue imaginar. Esse é o ponto, tá? A gente não está preparado para a velocidade do que está acontecendo. A Amy Webb falou uma coisa que é muito legal, eu gosto de trazer outros futuristas aqui para me ajudar nessas previsões futuras. Fala assim, a gente está vivendo nesse momento um super ciclo tecnológico. Aí, o que seria um super ciclo tecnológico? A gente olha para o passado e fala assim, revolução industrial, pode ter sido a inserção das máquinas. Aí, o que todo mundo falava? Vai acabar com os empregos, não vai ter mais nada para ninguém, blá, 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 blá. Computador, né? Aí vem lá o computador, né? Vai acabar com os empregos, blá, 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 blá. Internet, vai acabar com as lojas físicas, blá, 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 blá. A gente viu que é o seguinte, na verdade, sim, muitas empresas que não conseguiram se adaptar a essas mudanças, a esses super ciclos tecnológicos, elas quebraram, elas não existem mais. Mas a geração de empregos continuou, tá? Inclusive, falando da Exame, de fato, a Exame hoje é o maior portal de negócios e economia do Brasil. E, cara, foi genial. Eu estava passando pelas capas, eu vi assim, capa de 1971 era. Quem sabe usar um computador? E aí a capa do ano passado, de 2023, a inteligência artificial chega à vida real. Então, eu até olhando esse mural de capas, eu vejo que assim, esses sinais do tempo vêm chegando, e o que chegou agora é isso, esse super ciclo tecnológico. Aí você vai falar, então, Bruno, ele é de IA, ele é de inteligência artificial. Não. E aí que o Webb fala, pela primeira vez, assim, né, em que a gente tem, pelo menos, o conhecimento acumulado no mundo, esse super ciclo tecnológico, ele não é marcado por uma tecnologia, é marcado por 3 ou mais. Inteligência artificial, biotecnologia, internet das coisas, realidade aumentada, ou seja, são várias tecnologias ao mesmo tempo disruptando setores, a forma como a gente trabalha. Então, se a gente não estiver preparado para essa mudança, que vai ser muito drástica, a gente, de fato, não vai estar conectado a esse futuro do trabalho. Então, para mim, a gente se preocupar com o que não vai mudar e ter essa capacidade de estar se adaptando constantemente. Não sei se eu te respondi. Não, perfeito. Esse é um conceito, até tem, eu também não vou lembrar o santo, mas há muitos anos atrás eu li uma frase que falava exatamente isso, que a única constante é a mudança. Então, se a gente está preparado para essa grande constante, que é para essa mudança, é claro que você falou de outras constantes, mas tem um outro artigo que eu li que fala muito sobre quando a gente se concentra na essência humana, e várias das competências que você falou, várias das características que você falou, são características da essência humana. Isso. A gente é linear, o ser humano é linear. É isso. E as tecnologias, a evolução, ela é exponencial. Então, se a gente se preocupar com a única coisa que é linear nesse contexto, que é o ser humano, talvez a gente consiga ter, não um porto seguro, porque a ideia aqui não é fechar os olhos para tudo aquilo que está acontecendo, mas onde que eu tenho a segurança de saber
saber que eu conheço, que eu entendo, que eu posso desenvolver de maneira linear aquilo que não vai mudar nesses anos todos, né? Então, eu acho que o ser humano continua sendo a centralidade da discussão. E aí tem os vários clichês que a gente ouve, né? Que no futuro, o grande diferencial vai ser humano, né? Aquelas brincadeiras. Aí começa, né? Esses clichês. E você sabe que eu sou um crítico provocador a esse conceito. Um dos conceitos que você até falou de maneira traduzida no aprendizado ao longo da vida. Eu sempre falo que o lifelong learning, para mim, é um termo que é balela. Você sabe que é para provocar, porque, para mim, ele é um termo redundante. Que eu venho de uma cultura, eu já falei isso aqui no podcast uma outra vez, mas eu estava esperando muito que você viesse para falar esse assunto com você. Que quando você fala aprendizado ao longo da vida, o que você coloca em elementos diferentes? Aprendizado e vida. E para mim, eu cresci numa cultura, né, que eu falo muito que meu avô com 100 anos hoje, eu me lembro quando eu era molequinho, quando eu tinha 5 anos, meu avô tinha 60 e pouco, do meu avô estudando com 60 e pouco, meu avô lendo, do meu avô sempre se preocupando a aprender coisas novas. Então, para mim, nunca foi uma questão de que são duas coisas diferentes. O aprendizado é a vida. Por isso que eu falo muito dessa crítica. Não é ao longo da vida, o aprendizado é a vida. O resto é só forma bonita da gente vender as coisas. E a gente vai para um problema, ao mesmo tempo uma oportunidade, que é, hoje, o sistema educacional ele é ainda não tão focado nessa capacidade de aprendizado. Isso. A gente ainda valoriza muito, isso vem mudando ao longo dos últimos anos, com a BNCC, com até o que vem a ser exigido ano após ano no Enem, mas a gente ainda é muito exigido com a capacidade de memorização, de entendimento de determinados conceitos, conteúdos e por aí vai. Fórmulas, acontecimentos históricos e assim por diante. Exatamente. Toda vez que meus filhos me perguntam, mas por que eu tenho que aprender isso? Eu sempre uso uma outra analogia que eu falei, olha, sabe que o papai vai de vez em quando correr, ou vai na academia fazer musculação? Eu saio de casa, corro 5, corro 10 quilômetros e para onde eu volto? Para casa. O que adiantou eu dar essa corrida de 5, 10 quilômetros? Para emagrecer, para ficar mais saudável. Eu falei, exato, quando você está estudando um conceito, um tema, mesmo que seja um fato histórico, que daqui a pouco você vai esquecer, o que você está fazendo é exercitar seu cérebro. Você está exercitando seu cérebro para aquilo que é mais importante na sua vida, que é não parar de aprender nunca. Mas como que a gente pode, né? Porque isso foi quase que um subterfúgio que eu desenvolvi ao longo da vida, para poder explicar para os meus filhos por que eles aprendem coisas que talvez sejam inúteis, porque não é o aprendizado, mas a aprendizagem. Sim. E como que a gente pode, então, enxergar os futuros das escolas, os futuros da educação antes da educação corporativa? Eu sei que você é um cara que lê muito, que estuda muito, que fala muito sobre isso. Você tem alguma visão sobre esse assunto? Cara, é uma pergunta super difícil, né? Mas assim, só para dar uma provocação antes, é o seguinte, tem um cara, eu esqueci o nome dele, ele tem um livro que ele lançou em 1929, ele fala sobre Lifelong Education. Não é o Lifelong Learning, que é o tão famoso hoje em dia, mas fala de aprendizado ao longo da vida. E aí é muito louco, né? Porque você tem razão. Se desde 1929 a gente fala sobre isso, e hoje parece ser um tema da moda e um grande desafio de todos nós, né? E aí quando a gente fala sobre Lifelong Learning, não é só para educação corporativa, é desde criança, né? Então por que isso continua sendo um desafio? Porque talvez muita gente ainda não incorpora isso como você incorporou, porque você falou, a sua cultura, a sua família veio isso. Agora, eu vou te falar que talvez pessoas que estão aqui nos vendo, nos escutando, já estão praticando esse acúmulo de conhecimento, não seja esse público que eu vou falar isso, mas muita gente, se eu perguntar assim, você está satisfeito com a forma como você nos últimos, 2, 3 anos acumulou conhecimento, repertório novo, a pessoa vai responder o que para você? Não. Então, por isso que talvez a gente tenha que reforçar esse conceito que seja tão óbvio, né? Mas, voltando... Mas o óbvio precisa ser dito, dito de novo e repetido muitas vezes até virar óbvio para todo mundo. Exatamente, né? Dito isso, eu acho que assim, quando a gente olha esse futuro da educação, até mesmo antes, né, da educação corporativa, a própria Amy Webb falou sobre isso. Com a inteligência artificial, a gente está entrando num estágio que upskilling e reskilling, que é um termo de ganhar novas habilidades ou requalificar as que eu já tenho, que é super tradicional no mundo nosso de empresas, ele vai ter que ir para o mundo da educação básica, da educação, né, de crianças, adolescentes. Por quê? Cara, com a inteligência artificial, você vai fazer o quê? Hoje, um adolescente, ele deveria ou não estar, por exemplo,
fazendo prompt no ChatGPT? Ele deveria ou não estar gerando imagens, né, através de um Midjourney, de um Dali ou qualquer outra ferramenta? Ele deveria ou não estar usando um Write-Sonic, que é uma ferramenta de escrever? E aí? A pergunta é essa. É só para quem está lá nas empresas ou para quem já está lá no... Então, para mim, a necessidade de mudança que a gente já vem falando há 20 anos, na verdade, ela agora virou a necessidade não, né? A vontade, ela agora virou uma necessidade. Porque essa criança, esse adolescente pode estar aprendendo uma coisa que daqui a 1 ano exatamente pode ser completamente inútil. Mas assim, inútil ao ponto... Ah, não, mas a fórmula de Bhaskara, ela é inútil. Aí assim, a gente aí usa exercitar o músculo do cérebro. Mas vai ser tão proeminente esse ponto que eu acho que a gente vai ter que mudar de fato. Então eu vejo que o futuro, a gente começar a incorporar lá desde o início tecnologias, o pensamento crítico, a questão da criatividade. E aí, como é que a gente muda isso na nossa grade curricular? Parece, de novo, né, que a gente vem... Se for eu e você, vai falar que a gente está falando isso há 20 anos. Mas agora ou muda ou não vai mais existir. Então, parece que é muito diferente, mas eu acho... Sabe o que eu acabo... Se eu olhar uma figura, é que tudo que a gente discute... Ah, mas você é especialista em K-12, que é educação lá até 12 anos. Você é especialista em educação... Não tem mais isso. Você vai começar a olhar a educação numa cauda mais longa, porque a forma de aprender, de ensinar e as competências humanas, elas vão ser igualmente importantes desde uma criança para um adulto, para um mundo que muda muito rápido. Então, acho que aí você encurta isso. Não sei. Eu acho que... já é uma previsão minha. Não, dessa discussão, uma preocupação que eu tenho é, assim, a gente é migrante de um mundo analógico para um mundo digital. Isso é o... Tem mais ou menos a mesma idade, acho que eu sou um pouquinho mais velho que você e tal, enfim, mas... Bastante, obrigado. Mas de qualquer forma a gente é migrante de um mundo analógico para um mundo digital, seja eu muito mais velho. Total. A barba não é envelhecida, acho que é a primeira vez que eu tô fazendo o podcast com essa barba. Mas essa migração digital nos deu uma visão de como é um mundo analógico, Isso. né? De como é um mundo onde você tem que esperar por certas coisas, e como é esse mundo instantâneo, digital, de convergência de tecnologias. Eu acho que a gente desenvolveu uma capacidade de sair de um mundo para o outro que nos deu a capacidade também de enfrentar certas mudanças. Quando eu vejo meus filhos, né, o meu filho tem 9, minha filha tem 12, eu me preocupo muito de mostrar para eles a migração entre os mundos digitais. Uhum. Porque há 2, 3 anos atrás era um determinado aparato tecnológico que com o tempo vai evoluindo. E eu preciso que eles tenham fluidez entre essas mudanças. O que mais assusta alguém que é um pouco mais velho que a gente? Cara, essas tecnologias são muito rápidas, eu aprendo uma, já vem outra, eu nem aprendi a anterior, já vieram 2. Substituiu. A coisa do, saber programar o videocassete, né? Talvez essa referência não seja para todos, mas para alguns. Caramba, né? O meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, né? Não no meu caso, mas porque meu pai é muito fuçador, mas não sabem programar o videocassete. E agora? Sabem usar o celular, sabem usar o computador, sabem usar a inteligência artificial. A gente vem num mundo onde essa mudança é muito rápida. Se ela for encarada de maneira natural pelas novas gerações, eu acho que a gente tem essa questão do aprendizado ao longo da vida, né, ou do aprendizado como vida, super tranquilo de ser trabalhado. Por quê? Porque vai passar a fazer parte da natureza num momento onde existe aquela flexibilidade cognitiva, aquela plasticidade neuronal, que eu nem sei mais se é real ou não, né? Mas antigamente se falava muito sobre isso, aí tem vários estudos que não necessariamente você pode ter plasticidade neuronal durante muito tempo na sua vida, o que tem é uma questão um pouco cultural de que você colocava o aprendizado ao longo de grandes ciclos, né? Então, você tem que... Você vai para a escola, você vai lá para o infantil, depois você vai para o Fundamental 1, depois você vai para o Fundamental 2, depois você vai para o ensino médio, fazendo ou não uma graduação, você faz a graduação, terminou, você fica 30, 40 anos trabalhando com a mesma coisa. Né? E a gente já viu, na nossa geração, a gente já viu que isso não se aplica, pelo contrário, virou uma necessidade, como você falou. E as gerações mais novas, né? O meu filho já me viu em 2 carreiras diferentes, talvez vai me ver em 3, em 4, em 5. É isso aí. E aí, essa plasticidade, ela passa a fazer parte da natureza dessas novas gerações, essa flexibilidade. Então, quando você fala, será que eles tinham que estar mexendo nas tecnologias? Eu coloco a minha preocupação. Eles deveriam estar mexendo nas tecnologias, mas percebendo que a tecnologia é só uma ferramenta que logo depois vai vir outra. E que o mais importante foi ele ter sabido aprender essa
ter migrado para essa, ter migrado para a próxima e às vezes até com mudanças de conceito, que eu vou voltar a falar já já. Mas eu vou dar um espaço para você comentar para ver se a gente enlouqueceu muito. Não enlouqueceu, mas eu falo o seguinte, esses desafios que a gente passou na escola, na faculdade, eu gosto de falar que ele... Bruno, por exemplo, você foi especialista em logística durante alguns anos e tudo mais. Era porque você aprendeu numa disciplina na faculdade? Não. Infelizmente, não. Era uma disciplina, sim, foi boba. Um negócio... Eu aprendi muito na minha vivência, né? No meu estágio, no meu trabalho e assim por diante. Mas, então a faculdade não serviu para nada? Claro que serviu, óbvio que serviu. Né? Uma das coisas para a qual ela serviu foi o que eu falo de moldar caráter. Né? Por quê? Você tem os desafios de entregar trabalhos, de se relacionar em grupo, né? De passar por situações desafiadoras, assim como na escola. Então, eu lembro na escola uma vez que me pediram para falar sobre a Nigéria. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir numa biblioteca, achar um livro que falava sobre aquele país, qual era a população, qual era o tamanho daquele país. Eu tive, então, um desafio de, primeiro, né, falar com meus pais que eu tinha que procurar aquilo, aonde que eu iria, como é que eu iria construir aquelas informações, passar, chegar em... Hoje em dia, é ridículo esse nível. Então, não seria um trabalho, vamos dizer assim, louvável um professor ou uma professora chegar e falar assim, vai lá, traga aí sobre a Nigéria. Criança vai chegar em 2 segundos e vai trazer tudo. Então, você muda até a forma como você tem que passar esses desafios. Então, tá correto. A tecnologia aqui, ela pode ser o Google, pode ser o ChatGPT, pode ser qualquer uma. Mas a forma como você vai passar esse desafio para moldar, né, entre aspas, o caráter, né, e os desafios dessa criança é que mudam. Então, acho que a gente tem que mudar essa forma de educar. E outra coisa é que, para mim, entrando de novo, né, nesse seu podcast no futuro, eu gosto muito do conceito do Ian Baycraft, que ele fala o seguinte, a gente está chegando na era dos generalistas criativos. O que é isso? Você falou, faz uma graduação, estou pronto. Eu sou especialista em... sou engenheiro de produção focado no mercado financeiro de renda variável. Blá, pronto. 30 anos fazendo aquilo, subindo de cargo, mas dentro daquela mesma opção e assim por diante. Acabou, né? Então, talvez a gente esteja entrando numa era em que ser um especialista técnico e muito focado na sua carreira só naquilo tenha acabado. E que a gente vai entrar exatamente o que ele chama de generalistas criativos, ou seja, em que a gente vai conhecer, sim, muito de vários tópicos e, dependendo do desafio em que a gente esteja no momento, a gente vai se aprofundar, mas com o apoio da tecnologia. E aí eu gosto do gancho que você falou, minha filha, meus filhos já me viram talvez na 3ª, 4ª carreira, talvez vão me ver na 5ª e na 6ª. Tem um dado que eu vi muito legal, uma professora de Yale, ela falou o seguinte, sobre a questão da longevidade. E ela falou que é isso. A gente que está nessa mesma faixa etária vai ter aí umas 6, 7 carreiras, talvez. Tá? Só que as crianças que estão nascendo hoje talvez venham a ter 20, 21 carreiras. Então, elas, de fato, vão ter que se acostumar a uma mudança muito mais rápido, muito mais deliberada pelas novas tecnologias, pelo mundo. E também por um outro fato, a longevidade. Né? Então, enquanto a gente olhava, né, para o mercado... Olha que loucura, né? Porque a gente tem, como engenheiros, né, olhando do ponto de vista técnico, é como se fossem 2 variáveis mudando ao mesmo tempo. Primeiro, o mercado de trabalho muda mais e eu vou viver mais tempo. Então, você falar de uma expectativa de vida de 120 anos já não é mais besteira. Uhum. Bom, e aí pega o conceito antigo de quanto tempo que a gente ficava aí, era na aposentadoria, para se aposentar, era 30, 35 anos. 35, Vamos diminuir aí de 120. Vai dar 85, 90 anos. Uhum. O que a gente vai fazer nesses outros 85, 90 anos? Uhum. Ficar jogando dama, baralho? Não. Então, assim, a gente vai ter, primeiro, uma vida muito maior, muito mais longeva, com mais qualidade, né, dado o avanço da medicina, então com muito mais carreiras. Pensando nisso, é só você refletir. E aí? Frente a esse cenário que vai me aguardar pela frente, qual é a minha postura? Né? Não, mas aí, cara, tem um outro conceito também para a gente confrontar aqui, que é o próprio conceito de carreira. Aliás, em 2015, se eu não me engano, eu mostrei um dado que falava que o jovem
que estava ainda na universidade teria 18 carreiras. Agora você já falou 20, 21. Olha né? só. Mas tem um outro dado também do próprio Institute for the Future que dizia, ali por volta de 2020, que até 2030, 85% das carreiras que representavam uma parte das carreiras ou dos cargos em 2030 não tinham sido inventadas ainda, né? Isso. Ou não tinham aparecido ou surgido como necessidade. Agora, carreira me parece muito, de novo, aquela questão linear exclusiva. Que eu começo e termino, né? Eu começo, termino e eu tô só naquilo. E eu tenho visto hoje, a Maria Flávia teve aqui, Maria Flávia da Mobiz e da Table4, né? Que ela já tem 2 empresas, né? Uma é a Mobiz, que ela é CMO, e ela é fundadora da Table4. Cara, que a economia, na gig economy, que é a economia dos pequenos negócios, pequenas ações, né? Não quero falar dos bicos, porque a tradução de gig é bico, né? Mas que você, por exemplo, outro dia eu peguei um Uber que ele falou, não, eu trabalho como corretor de imóveis, representante comercial e quando eu não tenho demanda eu tô no Uber. Pô, cara, tem 3... É o famoso se vira nos 30, né? Não, mas esse se vira nos 30 parece muito assim, tem aquele efeito meio... cara, o cara não teve oportunidade, ele tá se virando. Pelo contrário, você pode ter o jovem, ele escolheu ao mesmo isso. tempo. Ele é creator, ele trabalha numa empresa, ele dá aula, ele, sei lá, faz freela no Workana, ele também faz design, porque ele tem a formação de designer. Quando você vê, o cara, ele tá ali fazendo várias coisas. Ou ele desenvolve uma loja online para um tema que ele gosta, ele desenvolve um canal no YouTube para uma outra coisa. Então, você para de pensar no conceito de carreira e você começa a pensar como que essa gig economy, na verdade, vira só economy. Que é uma maneira de você criar várias fontes de renda, de receita, que não representam você ir de segunda a sexta, de 9 às 5, ou sei lá qual o horário, para um escritório trabalhar. Isso e aí aí. você abre o espaço para nomadismo digital, para o old office, para várias outras formas de trabalho e relações de trabalho, que as empresas ainda não estão tão preparadas para isso. Acho que uma das grandes críticas que a gente viu recentemente é aquele negócio assim, e se o meu funcionário tiver um outro trabalho, um outro emprego? E aí a pergunta, e se ele tiver? Se ele está entregando? Exato. Ele está entregando, mas a gente ainda tem aquela coisa do apego, né? Tem. Então, quando você não pode fazer outra coisa, né? Quando você fala de carreira, se ele está focado em gerar o resultado pelo qual ele foi contratado para fazer em cada um dos negócios dele, por que não? Porque a inteligência artificial permite, por exemplo, você fazer algo aqui, você tem automatização do outro lado. Se você consegue dominar essas frentes, você é uma pessoa que é multi-carreira ou multi-fontes de renda. Então, eu acho que no futuro, quer dizer, a gente já vê sinais disso aqui. Sim. Mas eu acho que é um dos futuros possíveis a gente não ter 20 ou 21 carreiras ao longo da vida. Uma, depois outra, mas algumas ao mesmo tempo. Concordo. Exatamente. Como, por exemplo, você vê a nutricionista que é influencer. Isso. Como você vê o designer que é também creator. Enfim, você tem várias possibilidades e isso costuma ser bem eu interessante. dou exemplo hoje pela minha própria esposa. Né? Ela tem uma empresa, né, de decoração, design de eventos, são casamentos, festas grandes e coisas do tipo, ao mesmo tempo que ela tem uma empresa de design de interiores. Que, por exemplo, num momento como que foi um desafio da pandemia, para ela foi importante ela ter essa complementariedade, porque, obviamente, você sabe, tudo ficou fechado, festas não aconteciam, natural, pelo que a gente viveu, mas também tinham pessoas querendo reformar suas casas, mudar para outros locais, e ela tinha essa demanda. Então, hoje, você vê que essa própria multicarreira dela foi um ponto que ajudou, inclusive em momentos de desafios econômicos. Né? Hoje, para empreendedores e empreendedoras, a gente aceita isso melhor. Né? Mas eu quero fazer um link com outra coisa que você tem liderado, eu acho que tem liderado de uma maneira fantástica, que é o clube do CHRO, né? Quando você tem os grandes líderes de RH do Brasil, de grandes empresas, que você leva para se encontrarem com alguma frequência e sempre leva alguém de destaque para trazer um tema e rolam essas discussões. Eu tenho certeza que vocês discutem muitas preocupações sobre isso, né? Como que esses líderes de RH das empresas estão olhando esse mundo potencialmente multicarreira, estão olhando esse mundo multicompetência, ou essa essencialidade do ser humano que você falou como uma constante, a questão da substituição de não só
pessoas de nível operacional, mas também lideranças por plataformas, ferramentas. Quais são as grandes discussões que vocês têm tido sobre o futuro e as grandes preocupações, principalmente, que essas lideranças têm trazido para vocês? Cara, tem sido muito legal. A gente se encontra mensalmente, né? E aí eu sempre gosto de... Clube CHRO. Aí, Bruno, então você leva o quê? Profissionais de RH para falar. Não, aí eu faço exatamente o contrário. Eu levo profissionais de outras áreas ou com outros pensamentos e com outros exemplos para chegar lá e falar o seguinte: e aí, vamos provocar os desafios que a gente tem aqui em pessoas em RH junto com alguém que tem uma visão completamente distinta. Tá? Vou dar um exemplo. Eu levei uma vez o Nunes, que foi comandante do BOP. Ele falou assim: mas como assim? Para ele falar como é que é o treinamento de uma tropa de elite, de alto desempenho e coisas do tipo. Levei uma vez o Adib, né, CEO da CIMED, falou o seguinte: e aí, Adib, numa agenda de pessoas, como é que você prioriza isso para o próximo ano sendo um CEO? Então, era muito nessa linha que você realmente citou, e ali acho que a grande discussão tem sido em função, de fato, das pessoas como, assim, cara, a tecnologia vai transformar tudo. O que eu tenho que... Qual é o meu olhar agora para as pessoas? Essa pergunta, ela não surge exatamente nessa frase que eu acabei de citar, mas eu estou sumarizando. Então, várias perguntas que acontecem é isso, assim, o que eu devo cuidar agora? Para onde que eu devo olhar, dado que esse mundo está mudando tanto, a tecnologia está disruptando tanto, o que eu tenho que cuidar? Então, assim, aí eu vejo que as respostas, elas variam, obviamente, de acordo com a expertise das pessoas que estão ali interagindo. Tem uns que olham e falam assim, eu pego muito o Caíto agora, né, da Chili Beans, cara, que foi fantástico a conversa com ele, ele olhou muito para o lado da humanização. Ele falou assim, cara, eu rodo todas as minhas lojas, eu olho no olho, eu falo com as pessoas, eu trato isso, eu quero saber da vida. Então, assim, eu conheço não tanto assim da história da Chili Beans, mas pude conhecer mais conversando com ele. E o que me passou foi isso, que esse olhar dele de cuidar das pessoas, de se interessar genuinamente, para ele é um fator que faz ele ter uma cultura tão forte. Que aí vem essa pergunta, como é que eu faço para ter uma cultura forte? E eu já gosto de falar isso, que, sim, não tem cultura certa e errada. Claro, tirando qualquer desvio ético, né? Sim, então, tirando desvio ético e legal, não tem cultura certa ou cultura errada. Tem uma cultura forte. E você, um estudioso como eu de empresas, de economia, sabe que nenhuma empresa que tem uma cultura forte sobrevive. Né? Então, se a empresa hoje tem um leve desconfiança de que a cultura não está bem construída, que não tem elementos rituais e valores fortes, você tem um problema. Sim. Tá? Dito isso, ele falou que um dos elementos que ele acha que leva essa cultura forte é essa humanização, esse cuidado pelas pessoas e assim por diante. E aí você vê que em nenhum momento ele se preocupava com a questão da inteligência artificial. Por quê? Porque esse pilar fundamental da humanização é assim. Você fala, mas esse é o Caíto. Não, então vamos fazer o seguinte, vou pegar o Edson Rigonati. Né, da Stella, aí você fala, Venture Capital, o cara de tecnologia, finanças, dinheiro, deve ser um olhar oposto. O que ele falou? Que ele mais está olhando agora? Humanização. Cuidado entre quem escolher startups para olhar para o founder, para a pessoa que fundou. Né? Aquela pessoa ali, como que ela gere, como é que ela lidera, como é que ela forma time, qual a capacidade dela de tomar decisão. Então, ele olha hoje muito mais para a pessoa, claro, tem que ter uma ideia minimamente assim, boa, monetizável e escalável, né, dentro dos preceitos ali de uma startup de escala, mas que ele olhe que a humanização, o olhar para a pessoa é uma das coisas mais fortes que ele vem olhando no momento. Ele foi um que esteve lá comigo. Então é muito louco, né? Você pegar pessoas muito distintas, olhando e falando o seguinte, cara, para onde que eu estou olhando? Para essa questão da humanização frente a desafios tecnológicos. E eu acho que isso faz sentido estar olhando. Por quê? Porque outras perguntas que surgem muito lá no clube são relacionadas à liderança. E aí você fala, de novo liderança, né? Problema de liderança. Sim, você pega lá, recorrentemente, o grande desafio hoje das grandes empresas, médias e pequenas, é o quê? Ter lideranças capacitadas para lidar com o negócio. E não é do ponto de vista tecnológico ou técnico, é do ponto de vista de feedback, do ponto de vista de incentivo, do ponto de vista de engajamento. Engajamento hoje é uma coisa que, assim, recorrentemente também falada lá, um desafio surreal, né? Como engajar as pessoas. E aí volta, então, no início da sua pergunta. Eu estou com o desafio de engajar o meu time no meu desafio do meu negócio. Será que essa pessoa está conectada? Ou ela está ali só, tipo,
recebendo, né, paycheck dela ali, né, e pronto, e fingindo que trabalha. Alguém me falou há poucos dias aí que é assim, né? Eu não tenho fatos, fundamentos sobre isso. Ele falou assim, Bruno, é o seguinte, 40% da sua empresa está trabalhando, tá? 30% tá ali, tipo, compre o by the book, mas também não faz muita outra coisa, não. E 30% só não saíram porque ainda ou não acharam alguma coisa ou querem receber o dinheiro. Então, assim, no máximo você tem ali 50 e poucos % da sua empresa trabalhando, o resto você está só pagando. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, cara, independente desses números percentuais serem verdadeiros ou não, ele reflete o desafio hoje, que é a questão do engajamento das pessoas com as empresas. Então, e aí pode vir, talvez, o grande desafio da gente falar o seguinte, será que se eu tiver multicarreira, se eu der palco para paixões que a pessoa tenha, para que ela possa desenvolver de forma paralela, eu consigo fazer com que ela se engaje mais no meu atual? Porque, assim, dinheiro é importante. Ponto fundamental. Eu preciso gerar renda para crescer, para eu poder estudar mais, para eu ter minha família, para fazer o que você quiser. Independente do objetivo pessoal, o dinheiro ele vai ser uma parte fundamental. Dito isso, será que se eu fomentar, ajudar que essas outras paixões aconteçam de forma paralela, multicarreira, de uma forma mais fluida, eu posso melhorar o desafio de engajamento? Fica aqui minha pergunta, então, para todo mundo. E eu acho que não tem resposta, porque você tem toda essa questão da individualidade de pessoas que, quando estão tendo espaço para fazer suas paixões, eu sempre falo assim, era engraçado, porque durante muito tempo você fala assim, encontre algo que você gosta de fazer, transforme aquilo no seu trabalho e nunca mais precise trabalhar. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso. Não. Tem algo que você gosta de fazer e faça como não sendo o seu trabalho, porque a partir do momento que virar o seu trabalho, você vai passar a não gostar. A não gostar, porque virou uma obrigação, né? Enfim. Mas eu acho que você falou algumas coisas importantes com relação ao engajamento, e eu faço o link com essa questão da cultura novamente, né? Que o Ben Horowitz fala muito sobre isso, né? A questão de como que você cria uma cultura por exemplo, uma cultura por liderança, uma cultura demonstrando de maneira muito inequívoca quais são os valores, para que você tenha esse engajamento. E aí, se a cultura é forte, se a gestão é focada em resultado e em pessoas, porque a gente é focada em resultado ou em pessoas? Cara, como assim? Não tem que mais dicotomia é essa? Na verdade, dicotomia hoje não funciona. Se você for focado, se você não focado, né? Mas se você tiver um pé muito bem fincado em pessoas e um pé muito bem fincado em resultados, funciona. Porque se for só em pessoas e não em resultados, não tem longo prazo, não tem sustentabilidade. Se for só em resultado, não tem sustentabilidade na saúde mental das pessoas. E aí você também não consegue fazer aquilo. Então, na verdade, é uma grande transformação, porque a gente não vai controlar a questão da multicarreiras. A gente não vai controlar a possibilidade de múltiplos engajamentos. É a gente poder ter laços fortes, culturas fortes que promovam isso. Mas aí eu quero, de novo, puxar essa questão do clube de CHROs, porque eu brinco muito, né, que a gente tinha aquela preocupação de, será que a IA vai me substituir? E agora a gente começa a ver o seguinte, cara, a IA não me substitui se eu, perdão do clichê, souber trabalhar com ela. E aí a gente começa a ter um hibridismo. Você falou muito em humanização e eu falo muito em hibridização. Eu começo a ter pessoas que cada vez mais sabem usar ferramentas que dão um ganho de produtividade. Eu brinco que nos últimos 2, 3 anos eu me transformei num super-homem. Eu consegui escrever um livro, ilustrar esse livro, editar esse livro, publicar esse livro em homenagem à minha filha e o futebol, porque ela sempre enfrentou ali, sempre quis jogar futebol e, obviamente, tinha menos meninas interessadas, ela ia jogar com os meninos e tal, e eu escrevi a história, procurei um ilustrador, mas não encontrei ninguém naquele momento. Cara, eu ilustrei o livro usando ferramentas de inteligência artificial, revisei o livro, publiquei na Amazon, tudo usando ferramentas e tal, que há alguns anos atrás eu demoraria, sei lá, talvez meses ou até anos para fazer, tinha que contratar várias pessoas, e me permitiu virar um homem super produtivo, não super-homem, mas alguém com uma capacidade produtiva muito grande. E depois eu escrevi música, eu não tive talento para música, usei, né, o Suno AI para produzir uma música, fiz 50 versões até achar que eu queria, então a gente começa a ter essa hibridização. Não estou falando isso para falar de mim, estou falando isso para falar que isso está ao alcance de qualquer pessoa. Sim. Alguém que não sabe muito bem design, mas sabe muito bem o que quer, pode usar o Dali, o Midjourney ou outras ferramentas para criar
pelo menos peças que, obviamente, se for uma peça muito estratégica, aconselho ter os especialistas ou generalistas criativos naquele momento muito bem em design, porque vão saber fazer diferente, vão saber fazer melhor. É. Mas quando você precisa de uma peça rápida, fazer 10 peças, 20 Vai peças, embora. as ferramentas permitem você fazer muito rápido. E aí, a brincadeira eu nunca gostei desse termo RH, né? A gente discute bastante sobre isso, mas não tem melhor ainda. Ainda é RH, CHRO, RH, Human enfim. Resources, assim vai. Como vai ser, quem vai cuidar, que quem cuida dos recursos humanos, a gente já sabe que não é só o RH, é o RH e todas as outras pessoas, né? Todas as outras lideranças. Quem vai cuidar dos recursos não humanos nessa hibridização? Se a gente tem pessoas que estão cada vez mais com o suporte de ferramentas, de plataformas, quem cuida disso? Porque não dá para o RH cuidar das políticas, processos, programas para as pessoas, e a área de tecnologia cuidar das políticas, programas e processos para as tecnologias, se essas pessoas, essas Vai tecnologias virar um embate, né? estão cada vez mais integradas. É. Quem cuida disso? Vocês já discutiram isso? Ainda não discuti isso, mas olha, vou te falar. Acho que pode ser tema de um próximo encontro, hein? Pode ser. Já vou anotar aqui, não discuti isso, mas obviamente já discutimos assim questões de qual é o papel do RH frente à transformação da inteligência artificial. Isso aí, essa pergunta já surgiu, mas não de uma forma tão óbvia e direta como a sua, que foi muito boa. E assim, a minha resposta nesse caso é, pelo menos hoje, eu acho que o RH tem que fazer um papel de letramento, tá? O Peter Den, que é o head do ChatGPT, ele falou isso recentemente. Talvez assim, ele falou assim, se a gente não ajudar, né, de forma em escala as pessoas a se alfabetizarem, né, se letrarem em inteligência artificial, a gente está fazendo com que grande parte da nossa força de trabalho fique fora de uma revolução. Aí eu pergunto para uma empresa que tem, sei lá, 10 mil, 15 mil funcionários. Você quer deixar só, sei lá, 1.000, que são early adopters, que estão lá hoje mexendo, usando, não sei o quê, sendo essas pessoas que vão transformar a sua empresa, e os outros 14 mil ao largo? A pessoa, não, que isso, jamais. Tá, mas o que você está fazendo? Então, veja bem, nada, né? Então, tem que fazer um papel de letramento. Até porque se a gente pegar lá no conceito lá atrás, né, do William Matthau Marston, de perfis comportamentais, os early adopters, eles têm umas características que são muito boas para algumas coisas, mas a gente continua precisando dos profissionais que são aqueles que têm uma cadência, Sim, que são total. Que ajudam a fundamentar, solidificar certas culturas. E até questionar coisas que os early adopters eles adotam sem questionar, né? Adota sem questionar e às vezes quando já chegou naquela curva, né, do chasm ali, do crossing the chasm, o early adopter ele já pula para outra coisa. E aí aquela tecnologia que poderia ser escalada, ser utilizada por mais pessoas, deixou de ser interessante para aquele early adopter. Você vai precisar de alguém, eventualmente, um pouco mais, não cético, mas antes do cético, que vai ajudar a fundamentar, a ter mais pessoas utilizando, até que vire um padrão, uma política, uma melhor prática dentro da organização. Então, dentro de uma organização, você precisa sim dos early adopters, mas você precisa também das pessoas que não são tão, né, fluidas nessas mudanças tão rápidas, para atender pessoas, para ter outros perfis comportamentais necessários. Mas eu só voltar, você falou do Edson Gionati, que também é um cara que eu adoro, acho que o podcast que eles criaram, né, de falar como negócios escalam, é muito bacana. Mas muito antes dele falar de humanização, a gente sempre ouvia dos venture capitalists, né, falando exatamente a mesma frase, só que de uma outra maneira, né, que era first the people, then the money. Em qualquer negócio, as pessoas, de novo com perdão do clichê, mas clichês são importantes porque eles mostram coisas que não mudaram ao longo do tempo, de você, qualquer negócio, a tecnologia pode mudar, o problema pode mudar, o cliente pode mudar. Quem está liderando é que vai fazer essas mudanças darem certo ou não, que vai construir essa cultura que você falou, que vai trazer o engajamento, que vai trazer as próximas levas de pessoas, não sei se ficou bonito falar levas de pessoas, mas as próximas equipes. Porque eu, por exemplo, eu comecei a Volts em 2020, junto com o Thiago, meu sócio, depois com o Dantas, né, trazendo muitos generalistas. De fato, a Volts foi fundada com muitos generalistas. Por quê? Porque a gente estava enfrentando um mundo. Primeiro que a gente começou em maio de 2020. A pandemia tinha
3 meses de chegada no Brasil, ninguém sabia ainda o que ia acontecer, a gente sabia qual era o problema que a gente queria resolver, mas ainda não sabia os comos. Então eu trouxe generalistas que iam descobrir os comos. Com o amadurecimento da empresa, eu ainda tenho generalistas, mas eu comecei a precisar de pessoas que se aprofundavam em determinados temas, como, por exemplo, crédito, como, por exemplo, cibersegurança. Né? Eu não quero um cara de cibersegurança que a cada hora esteja aprendendo. Eu quero aquele cara que vai até o último nível da Dark Web para aprender o que está acontecendo. Ele vai ter muito aprendizado novo o tempo todo dentro daquele setor. Né? E principalmente da engenharia social, que é inerentemente humana, que também são os grandes gaps que você tem, que as grandes brechas que você tem que trabalhar. Então, essa hibridização, essa questão de você ter diferentes perfis, nem todo mundo adota, eu acho que é fundamental para esse conceito do letramento digital, do letramento das novas ferramentas. E aí, eu vou voltar, porque você falou do superciclo, né, que a tecnológica falou. Você citou, anotei bem rápido aqui, temos inteligência artificial, temos IoT, internet das coisas, biotecnologia, realidade aumentada, realidade virtual, ambientes imersivos, metaversos, indo e voltando enfim. Eu anotei mais um aqui, que eu acho que faz parte, que é o Web3, que se fala muito, né, de blockchain, de criptomoedas, né, moedas digitais. A própria computação quântica. Pouco falada, mas que vai causar uma grande... O que mais que a gente tem que se preocupar no futuro como líder para que a gente... A gente tem muito assim, né? Quando a gente fala de aprender a aprender, a gente não precisa saber todas as novas tecnologias. A gente precisa saber que elas vão vir. Mas tem mais alguma que a gente esqueceu aqui? Eu falei isso agora da computação quântica, que eu acho que assim, ela tem sido... Sabe aquela marginalizada? Tipo, aonde que estão se falando dela? Claro que talvez quem estuda isso, não, que isso, marginalizado, eu estou vendo isso a todo momento, mas é o algoritmo também de recomendação social, né? Se você começa a ver sobre aquilo, vai receber mais sobre isso. Mas quando a gente olha os grandes fóruns, os grandes eventos internacionais, você vê que ainda são poucas palestras, pouco line-up dele. Eu acho que a computação quântica é uma que está um pouco esquecida, mas que pode causar aí um verdadeiro impacto, né? Cara, só para você ter ideia, olha que louco que eu ouvi outro dia. Um amigo meu que trabalha com tecnologia, inteligência artificial, tem uma empresa, uma startup disso, ele falou o seguinte, que já fizeram testes, né, de pegar células do nosso cérebro, tá? Para ajudar em processamento. Tá? Ou seja, aí entra a questão da biotecnologia. E aí viram que ela é capaz de processar muito mais rápido, com muito menos gasto energético. Só que aí entra uma questão ética. Caramba, como assim que eu vou usar a célula de um cérebro humano para fazer processamento de determinada coisa? Então, só estou te falando assim, por que biotecnologia? Por que a união da tecnologia junto, né, com o entendimento do funcionamento do corpo humano é só para longevidade ou vão ter outros impactos? Fica aí essa dúvida. A computação, outra coisa, blockchain, Web3. Gente, assim, quem não conhece, por exemplo, hoje, o que a gente fala das iniciativas do Banco Central, todo mundo obviamente conhece o Pix. E o Drex? Se não, já dá um Google aí. Cara, a gente está falando de contratos inteligentes, né, smart contracts e tudo mais. Eu falo de uma dor que as pessoas... Quando eu falo dessa dor, as pessoas falam assim, acho que agora eu entendi por que esse troço vai mudar. Exemplo. Quem aqui já vendeu um carro no particular? Eu já vendi. Você já vendeu algum carro no particular? Tá, então você sabe que quando você vai vender um carro no particular, existe um momento de fé. Não existe? Você vendeu para uma pessoa que você conhecia ou não? Sim, no caso sim. Então você nunca vendeu... Mas tive que ir no cartório. Mas você nunca vendeu para um desconhecido? Não. Eu já vendi para um desconhecido. Então, você teve que ir no cartório, a pessoa teve que fazer a transferência do dinheiro e tudo mais, né? O que acontece quando você vende um carro assim no particular? Pelo menos era assim, né? Até agora. Você chegava e falava assim, ok, gostei do carro, e agora? O que a gente faz? Vamos no cartório. Aí você fala, não, vai no cartório e transfere ao mesmo tempo. Não existe, né, nesse momento ainda, algo que faça de forma sincronizada. Você pode ir ali no cartório, passar o documento para o nome da pessoa e ficar retendo o documento até que ela bote o dinheiro na sua conta. Mas a outra pessoa também vai ter que ter um movimento de fé de que você vai dar o documento. Enfim, tem um movimento de confiança mútua ali de a coisa acontecer. Por isso que existe muito golpe na internet, inclusive, por conta disso. Tá? Porque tem um caminho aí mal resolvido.
né, nessa transação. E aí, quando a gente vem com o Drex e com outras iniciativas que estão existindo, isso vai mudar. Por exemplo, como é que vai acontecer? Eu vou chegar lá e vou falar assim, Daniel, gostei do seu carro. Quero. Ah, tá bom, Bruno. Beleza. Então vamos fazer a transação. O que você faz? Você bota lá meus dados, lá num blockchain, num contrato inteligente, e fala assim, estou transferindo os dados desse carro, tal, para o Bruno, tal, do ok. O documento veio para mim? Ainda não. Porque a tecnologia está esperando que eu faça o seguinte, o dinheiro meu aqui do Bruno vai para o Daniel, tal. Mas vai o dinheiro ainda? Não. Ele está esperando o outro comando. Na hora que a tecnologia entender que você liberou o carro e que eu liberei o dinheiro, ela autoriza a passagem desses documentos na web, como se fosse quase que um token digital de propriedade. E aí acabou esse movimento de fé, esse movimento de confiança. Ou seja, eu desburocratizo, eu agilizo, eu dou confiança e eu ainda tiro, por exemplo, possibilidade de fraudes e golpes. Olha o poder de uma tecnologia como essa. Tá? Então, eu acho que sim, a gente ainda está subestimando muito a questão do blockchain, da Web3, do NFT. Muito se falou esse ano lá no SXSW sobre tokenização de tudo. Sim, Ou seja, cara, que foi o que eu escrevi aqui, esperando para... então. Vai Isso. Tokenização de tudo, ou seja, tudo vira um ativo digital. Né? Por exemplo, comprar um terreno. Eu comprei um terreno, né? E aí, uns 3 anos atrás. Cara, eu tive que tirar a certidão, sei lá, do tataravô, da tataravó da pessoa. Estou brincando aqui, exagerando, né? Mas assim, para dizer, né, para os órgãos, né, fiscais e tudo mais, que assim, o terreno é dele, tá? E tá livre e eu posso comprar, tá bom? E eu tenho... Então, assim, você tem que provar por várias formas de que o terreno é da pessoa, de que você pode comprar, que ele está desembaraçado para que aquele negócio aconteça. Quando você tem a tokenização, não, você tem lá num ativo digital, que é tudo simples. Não, esse terreno é meu, é garantido, e eu faço essa transação. E aí, como é que vão os cartórios nessa história? Acabam? Mudam de perfil? Talvez tenha um grande impacto nessa história. Então, assim, eu estou falando essas tecnologias que, para mim, estão... Assim, por mais que a gente fale muito, muita gente olha e acha que é uma coisa distante dela. Muita gente pode estar olhando aqui e falando o seguinte, não, eu gosto do futuro do RH, da educação, mas esse negócio de blockchain, Web3 e token não é para mim. Não é bem assim. Vai ser. Não, e eu até fui escrevendo aqui, enquanto você estava falando, várias outras tecnologias / transformações, porque nem tudo é tecnologia em si, mas tudo tem tecnologia, de todas elas que a gente está trazendo aqui. Eu acho que uma que eu acredito bastante que a gente, da área do futuro do trabalho, da educação, do RH, tem que se preocupar, é essa questão do hibridismo, que eu não estou nem falando da singularidade, né, do ser humano com o implante, não, estou falando do ser humano trabalhando com ferramentas cada vez mais. Quando a gente fala o celular, né, ele não está implantado, mas ele é praticamente uma extensão. Outro dia alguém usou um exemplo, falou, cara, quanto mais moderno ficar o seu óculos, mais você está se aproximando dele, quase como sendo uma prótese mesmo, integrada a você. Então, primeiro o hibridismo e depois, obviamente, essa questão da incorporação, né, do silício com carbono cada vez mais. Eu acho que a gente, disso, vem com uma série de outras discussões, como, por exemplo, a gig economy ou carreiras múltiplas, tendo que ser uma preocupação de líderes, de executivos, de empresas, porque pode ser interessante poder contar com essa articulação de recursos, de pessoas, de talentos de maneira mais aberta, mas ao mesmo tempo isso pode afetar o engajamento das pessoas, porque elas estão menos ligadas com tanta força a uma empresa quando elas estão usando seus talentos para prestar serviços ou gerar receita para várias empresas. Uma preocupação cada vez mais com a economia circular, que também é um tema. A gente trouxe o Lucas Schaab aqui, foi super bacana o papo com ele sobre economia circular. Tudo isso que a gente está falando gera uma possibilidade de nomadismo digital e de cidadania digital cada vez maior. Você ter menos fronteiras, porque hoje, até antes da pandemia, a gente tinha muito essa questão do trabalho presencial. Eu não vou te perguntar isso, não vou te deixar nessa situação, se é presencial, remoto, se é híbrido e tal. Acho que tem muita gente falando sobre isso, muita gente falando besteira também sobre isso. Tem muita besteira sobre isso. Para a gente falar besteira sobre isso também. Mas mais uma preocupação com a cidadania digital. Porque hoje eu moro no Rio,
tem uma ligação forte de trabalho no Rio. Você é Rio, São Paulo, tá aí para lá e para cá, né? Brasil inteiro. Tem gente hoje que você nem sabe onde a pessoa tá e que ela tá trabalhando. E aí, indo para educação, da mesma maneira como a gente fala de carreiras múltiplas, acho que a gente pode falar também de formações múltiplas, que usa muito a educação digital, os nanodegrees, que eu acho que são muito importantes também nesse contexto, né? E aí dali vem tokenização, que você citou, transição energética, green techs, mas eu continuo acreditando que a educação digital tem um papel importantíssimo em todas elas. Isso. Porque a gente está falando de aprender, tá bom, ao longo da vida, né? Não que sejam coisas diferentes, aprender é a vida e a vida é aprender, mas de que forma a gente vai levar esse aprendizado a cada vez mais e mais pessoas de maneira universal. Eu imagino um futuro onde a gente pode ter, cada um de nós, um tutor que está com a gente o tempo inteiro, entendendo quais são os nossos desafios, com inteligência artificial, entendendo ali qual é a competência, o aprendizado que eu tenho que desenvolver para cada momento, para cada desafio, para cada ciclo que eu esteja, e que isso pode, de alguma maneira, resolver várias questões de gaps educacionais. É viagem ou faz sentido? Faz sentido. Sabe por que para mim faz muito sentido? Tem uma tecnologia hoje, né, da Microsoft, para mim, que tem um nome genial, que é o Copilot, né, que é a tecnologia de inteligência artificial incorporada ali no Windows, né, no Microsoft e tal, tudo mais. Né? Por quê? É só você pegar lá. Quem gosta de automobilismo ou de rally, alguma coisa, vai entender muito bem essa analogia. Você está dirigindo, ou qualquer pessoa também, né? Você está lá dirigindo, num rally e tudo mais, você tem o piloto e o copiloto, tá? O que esse copiloto ou navegador ele faz? Ele vai te informar, olha, a 200 metros na frente vai ter uma curva que você tem que entrar a 30 km por hora em terceira marcha, porque senão você vai capotar. Você está, sei lá, 150, a 300 metros vai ter uma curva em 90 graus. Você está ali numa velocidade, você está se concentrando em quê? Troca rápida de marcha, velocidade, frear, acelerar, tal, ver se está acontecendo alguma coisa na pista, se vai entrar alguém ou um carro, você está ali concentrado em fazer aquela tarefa. Você vai conseguir parar aquela tarefa para ler um mapa? Né? Para entender que tem um buraco, que tem uma cidade, que tem um reabastecimento e tal. Não, você tem um copiloto. Porque num esporte de alto desempenho, é isso. Você vai ter que ter a tomada de decisão muito rápida, muito rápida. Então você tem um copiloto para te ajudar naquilo. Claro, se eu sou um piloto, se eu sou uma pessoa, um piloto, estou dirigindo em trânsito normal, eu estou ali daqui para minha casa, beleza, eu olho no mapa, o Waze, está tudo certo. Mas eu estou falando no alto desempenho. E aí, quando a Microsoft bota Copilot, para mim foi genial, porque é isso. Eu vejo exatamente não só a inteligência artificial, mas como as outras tecnologias sendo o nosso copiloto. Então, cara, eu não sei ainda se vai ser um óculos, né? Se vai ser algum wearable, né, que eu vou vestir aqui, se vai ser o próprio celular modificado, já tem o tal do PIN, né, que desenvolveram aqui também. Mas a gente vai ter dispositivos. Talvez será um chip implantado, né? O Elon fala muito sobre isso, né? Mas será? Mas assim, vai ter algum dispositivo que vai ser o nosso copiloto, que vai olhar vai dar informações em tempo real, que a gente vai ter uma capacidade de tomada de decisão muito mais ágil, muito mais veloz e muito melhor, né? Do que quem não tem aquilo. Então, assim, compara, você gostaria de ser um piloto de rally sem um copiloto, lutando contra outros que têm um copiloto? Você vai falar, óbvio que não. Então a pergunta aqui é, você vai gostar de ser um profissional no futuro, né? Que vai ter as suas habilidades reconhecidamente boas, notadas, seus diferenciais, mas ser um copilot, né, sem uma tecnologia te suportando? Eu espero que a resposta sua individual seja, óbvio que não, eu quero ter essas tecnologias me suportando. Eu não tinha parado para pensar sobre essa ótica, acho que você trouxe uma maneira muito interessante de ver a questão do copilot, que é muito nesse conceito de a inteligência artificial, as novas ferramentas não vão substituir a gente, mas sim vão nos dar super capacidades, nem super, mas vão dar novas capacidades que vão aumentar a nossa produtividade, nossa capacidade de aprendizado, nossa capacidade de resolução de problemas, sem precisar nos substituir. Talvez nos substitua em tempo, ou em questões rotineiras, ou em algumas outras coisas que, da mesma maneira como, sei lá, 10 anos atrás eu sabia de cor o telefone da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha esposa, e hoje eu sei o da minha esposa, né? Do meu pai, da minha mãe e do meu irmão, eles mudaram, eu só sei da minha esposa que ela não mudou. Do meu irmão, meu pai e minha mãe mudaram os telefones, eu não sei mais, porque eles estão aqui, eu não preciso mais saber de cabeça. A mesma coisa, eu não preciso ter
de antemão certos conhecimentos, porque quando aparecer a necessidade daqueles conhecimentos estarem disponíveis e eventualmente até algumas habilidades estarem disponíveis, eles vão estar ali com o meu copiloto, com o meu navegador, que vai me ajudar nisso. E aí isso ajuda a gente a enfrentar esse mundo de acelerada mudança, esse mundo de imprevisibilidade, porque é algo que ninguém precisa mais temer, porque tá para todo mundo. É isso aí. Ele só chegou em momentos diferentes, né? Tá mal distribuído, mas tá para todo mundo. Cara, pra gente tentar finalizar, que a gente tá chegando aí a mais de 1h e 20 de papo, que se pudesse, acho que a gente ficaria mais algumas horas nesse sentido. Eu queria que a gente tentasse fechar com alguma recomendação, digamos assim. Não recomendação, mas se você tivesse hoje começando sua carreira de novo, você tá muitas vezes começando sua carreira de novo, mas se você tivesse lá o Bruno com 20 anos, 20 e poucos anos, ali na faculdade, eu tendo que escolher a faculdade, o que você pensaria, o que você te recomendaria, né, para o Bruno alguns anos mais novo, para esse mundo que a gente está discutindo aqui? Essa pergunta é difícil, hein? Você tinha que ter Cara, me brifado antes, né? Perguntas fáceis eu deixo para depois, cara. Olha, eu olhando em retrospectiva, eu acho que assim, eu falaria que eu deveria me preocupar muito com coisas que eu não me preocupei, tá? No início. Depois eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, relações, por exemplo, relações humanas, entender, por exemplo, como é que eu posso ser um melhor líder? Se eu entendo, né, como que as pessoas funcionam, como é que o meu cérebro toma decisões, como é que elas pensam, sentem. Tem uma replicabilidade de modelos, por isso que existem psicólogos, né, médicos, né, que estudam muito isso. Eu acho que assim, a gente tem que começar a misturar um pouco das disciplinas. Então essa seria uma recomendação para mim. Tipo, eu fiz engenharia, mas tipo, mistura um pouco das disciplinas, começa a entender comportamento humano, começa a entender como é que nosso cérebro pensa, aprende, sente. Por quê? É importante para você, mas é importante para você se relacionar, para você liderar, para você vender, para você inspirar pessoas, para você criar um marketing, para você criar uma tecnologia. Ou seja, independente do campo que você vai atuar, entender de comportamento humano, eu acho que pode ser um grande diferencial. Eu fui perceber isso muito tempo depois, assim, de carreira. E aí, óbvio, né, comecei a estudar muito sobre isso. Eu gostaria de ter estudado isso lá do início. Então, talvez esse fosse um ponto. Né? Não, bacana. Mas eu fiz essa pergunta com você que me fizeram também no outro podcast que eu E você respondeu o quê? Como entrevistado. Na verdade, eu respondi duas coisas. Né? Primeiro, eu sempre me interessei muito por essas questões não técnicas. Né? Sempre, desde muito cedo, acho que eu escolhi trabalhar com educação, não foi por acaso. Acho que eu já contei essa história. Eu sou filho de professores e eu fiz engenharia também, fiz engenharia de computação, mestrado na área de web semântica na época, nem sabia, né? Mas muitas das coisas que hoje a gente usa em inteligência artificial eu estudei na época para falar de como que os computadores poderiam conversar entre si. E aí acabei juntando esse interesse de entender mais sobre conhecimento com educação, com meu histórico em educação. E aí foi um pouco natural começar a estudar sobre psicologia organizacional, psicologia da aprendizagem, como o ser humano se desenvolve. Então, e aí quando eu fui ter filho, né, eu também comecei a estudar muito como as crianças aprendem desde muito cedo, sou muito envolvido com a educação desde sempre. Então, eu fazia engenharia e ao mesmo tempo eu pegava as disciplinas de psicologia e tal. Mas duas coisas que eu queria ter me preocupado mais cedo. Primeiro, investir mais na parte de saúde, né? Tipo, sim. Muito por questão dessa longevidade maior que a gente vai alcançar, vai fazer muita diferença. Quanto mais cedo a gente começar a se preocupar, não só do ponto de vista de nutrição, do ponto de vista de atividade física, exercício, mas principalmente com aquele estudo longo de Harvard, né, dos relacionamentos. Eu fui uma pessoa, né, de sempre estar em muitos grupos diferentes. Então eu tenho muitos relacionamentos não vou dizer relacionamentos mais voláteis, né? Mas eu conheço muita gente diferente de muitas áreas. E eu acabei deixando um pouco de lado aqueles grupos mais fechadinhos, né? Se você olhar, tem sempre... As pessoas têm aquele grupo de 3 ou 4, quase um Sex and the City, ou Macho Alfa, né? Que é aquela série espanhola. Quem chama de núcleo duro, né? O núcleo duro. Eu tenho meus amigos do núcleo duro, pô, um tá na Califórnia, dois estão em São Paulo, outro tá não sei aonde e tal. A galera do núcleo duro se espalhou mais rápido. Mas muito essa questão de se preocupar desde muito cedo,
né, com nutrição, com atividade física, com relacionamentos. E claro, né, se eu não tivesse me preocupado com o autodesenvolvimento, eu acho que aquilo que você falou no início, para mim, sempre foi um pouco óbvio. Sim. Eu tô aqui porque para mim é um pouco óbvio. Eu nunca estaria falando sobre esses assuntos se não fosse desde sempre eu me preocupar com isso. Quer dizer, até poderia ter me despertado a isso depois. Mas pensar muito no seu desenvolvimento, porque o mundo é acelerado e aprender para mim é a competência mais importante. Para mim, a mais importante é criatividade. E muda a sua realidade, né? Com Por certeza. exemplo, mudou a minha realidade. É. Eu venho de uma família, não era pobre, nunca passei necessidade, graças a Deus, e meus pais que puderam me dar as melhores coisas. Mas eu não tinha facilidades. Então, a educação mudou a minha realidade. E muda, mesmo né? quem já começa um pouco mais à frente, né? Mas principalmente para quem começa com desigualdades. Claro que assim, não é uma questão só de meritocracia, porque a gente aqui não usa essas fórmulas fáceis, né? A meritocracia ela deveria levar em consideração a desigualdade e a falta de E equidade. hoje não leva. Não leva. Então não existe meritocracia pura e simples. Mas se a gente, como sociedade, E eu sou um liberal na economia, não tenho vergonha nenhuma de dizer, mas para mim, a educação não entra nessa seara. Isso. Todo ser humano, toda pessoa, toda criança, todo jovem, todo adulto deve ter oportunidade de ter acesso a conhecimento, a educação, seja educação para a vida, educação para a saúde, educação para a empregabilidade, educação financeira. Então, acho que a gente tem esse papel, essa missão. Mas eu falo para todo mundo, né? Se eu pudesse voltar, não para o Daniel de 20 anos atrás, mas qualquer pessoa de 20 anos atrás, cara, desenvolve, investe no teu aprendizado, porque é isso que vai fazer você estar no grupo A, no grupo B, no grupo C, no patamar A, B e C, ter liberdade financeira ou não. É isso aí. Então, isso para mim é importantíssimo. Mas a segunda coisa que eu falei quando me fizeram essa pergunta é: eu queria ter lido o Essencialismo antes. Porque ser essa pessoa que está sempre valorizando muito o aprendizado te leva para esse mundo de que tudo pode ser importante. E você saber separar o que é importante, muito mais importante do que não é tão importante, cedo também é fundamental. Então, todas essas coisas que eu falei é porque eu identifiquei depois que eram importantes. Mas se eu tivesse aprendido a separar e não querer agradar todo mundo, fazer a coisa certa, na hora certa, pelos motivos certos. Mas, cara, isso é maturidade. Se eu tivesse feito isso, talvez eu não tivesse a vida que eu tenho hoje, não tivesse a família, a carreira, o sucesso que eu sou muito agradecido de ter conseguido alcançar, nunca sozinho, sempre com parceiros, com amigos, com pessoas que compartilharam esse sonho, mas a gente trabalha com educação e quando a gente está discutindo o futuro é bom a gente olhar para o passado de vez em quando. Certamente. Boa. Cara, eu queria então lembrar aqui, você infelizmente não estava no Rio na data do lançamento do livro Made in Rio, e por muito pouco a Witseed não está aqui, né? E você sabe por que ela não está aqui, não sabe? Porque foi exatamente na época que você estava lá negociando com a Exame que a gente fez ali a seleção e eu te falei, e você falou, tô aqui negociando, talvez a gente tenha uma grande transformação na empresa. E tem coisas que eu não posso falar nesse momento, né? Tem coisas que eu não posso falar. Eu falei, boa, Made in Rio 2, Witseed, hoje uma empresa do Grupo Exame, né? Hoje, na verdade, um produto né? da Exame. Acho que a Exame reconheceu aquilo que a gente falou no início do papo, o grau de inovação, a visão que vocês tiveram da transformação do que é uma educação digital que faz diferença. Então, queria muito te entregar um exemplar do livro, tá? Que aqui o livro, para quem já não sabe, tem histórias de empreendedores cariocas. Bruno é um empreendedor carioca que tem muito aprendizado, tá? Aqui a gente tem outras empresas que você já conhece, que eu já citei, mas, cara, o Witseed tinha tudo para estar aqui e vai estar, quem sabe, no próximo volume. Né, então vou incentivar aí um Made in Rio 2. Vamos lá, cara. Então, obrigado. Aqui para você. Leitura já. Aqui. Não sei, você quer deixar uma mensagem final aí para a galera, fazer um jabá? Tá liberado aqui, né? A gente não tem... Não, legal. Eu acho que assim, o recado final, assim, eu estava aqui refletindo sobre o que a gente conversou, né? Porque uma conversa como essa gera um monte de aprendizados e insights também. Eu falei que assim, num mundo em que muda muito e a gente vai viver mais, o que talvez sejam as grandes coisas que a gente, de fato, tem que se preocupar? Você falou sobre a questão de saúde, né? Eu uso esse wearable aqui, né? Que é um anel inteligente, né? Por quê? Por conta muito dessa minha preocupação de, poxa, como é que eu tenho melhor sono, melhor atividade física, gestão de estresse, prontidão para o meu dia. Ele me dá um monte de coisa aqui, cara. Um negócio que eu falo assim, você não pode virar escravo, obviamente, desses indicadores, mas é uma coisa para atuar nisso. Então, acho que assim, a gente tem que se preocupar cada vez mais, né, com a nossa saúde, né? Do ponto de vista físico, e do ponto de vista mental, porque num mundo que muda muito, isso é um grande desafio, e com a nossa capacidade de constantemente estar se adaptando e aprendendo. Então, assim, se a gente
entender que está posto. A gente vai viver mais e o mundo vai mudar mais rápido. O que eu faço, então, para navegar nesse mundo? É um pouco do que acho que fica a reflexão para quem estiver aqui. E para quem quiser seguir aí em rede social, é fácil. Instagram é @BrunoBCL, ou se botar Bruno Leonardo lá, acha, né? LinkedIn é a mesma coisa, Bruno Leonardo Exame vai achar. Só se conectar, vai ser um prazer a gente continuar esse debate também lá pelas redes sociais e agradecer, cara, porque esse papo foi genial e que a gente possa expandir ele aí para outras plataformas. Não, com certeza, cara. Pô, bater papo com você é sempre muito... eu digo, não é que seja imprevisível, porque não me surpreende a gente navegar por temas que a gente nem estava imaginando. Mas é sempre muito... Cara, você é um cara que tem uma capacidade de citação de pessoas importantes, eu valorizo muito isso. Eu gosto muito de me arvorar em grandes pensadores, filósofos, estudiosos, cientistas, e eu acho que você traz muito isso, porque você, assim, não é uma opinião, né? O que o autor A está falando, o B está falando e tal, montando essa consciência, você junta, né? E traz uma ideia nova nessa composição. Não é só elucubração, é uma elucubração fundamentada e sustentada por aquilo que está acontecendo muito. Então, sempre o papo contigo é muito divertido, eu espero que a gente possa fazer outros também. Será um prazer. Sobre vários temas. Galera, finalizando aqui, não mais um episódio, mas um episódio com Bruno Leonardo, onde a gente falou de futuro da educação, futuro do trabalho, futuro do RH, futuro do seu passado, por exemplo, né? Do que você tinha que ter feito ou começar a fazer a partir de agora para estar preparado para esse mundo, onde a gente vai viver mais, onde a gente vai enfrentar grandes mudanças e por isso a gente tem que sempre focar e lembrar daquilo que não muda nunca no ser humano, que ele citou muito bem. Se você pulou só para o final para ver o que eu ia falar no final, assista o episódio inteiro que ele trouxe alguns insights super interessantes e eu espero vocês no próximo episódio e não se esqueçam aí de seguir o canal, a curtir, compartilhar, comentar, a sugerir pessoas para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. Obrigado aí a galera da produção também, até a próxima.